Olá, turma 33, tudo bem com vocês? A aula de hoje é a aula de História. Nessa aula, nós estaremos trabalhando a página 32 a 34 do nosso livro e também o caderno de atividades da página 10. Você vai poder fazer essa atividade no seu livro online, numa folha impressa, no computador ou ainda no seu caderno, ok? A aula de hoje é uma continuação da nossa unidade 2, Vivendo nas Cidades. Nas duas últimas aulas, nós vimos sobre os moradores na cidade, os trabalhadores da cidade e agora vamos entender um pouquinho sobre o patrimônio dessas cidades, ok? Acompanha lá com a prof. Toda cidade tem patrimônio, toda cidade tem história. Acompanha. Em todos os lugares existem patrimônios históricos, culturais e naturais que ao longo do tempo passam a fazer parte da nossa história de vida. Os patrimônios podem ser documentos, esculturas, edificações ou imateriais, brincadeiras, festas, danças populares, lendas, músicas, costumes. Olha só, aqui na nossa região da Grande Florianópolis, nós temos uma colonização açoriana, aqui, Florianópolis, certo? Florianópolis, o primeiro nome que foi dado a ela foi Nossa Senhora do Desterro. Nós temos aqui uma bagagem cultural riquíssima. Nós somos ricos em patrimônio histórico, cultural, natural, danças populares, lendas, costumes. Olha só, no centro de Florianópolis, nós temos diversas arquiteturas ali que são lá do tempo da nossa colonização, que compõem a história do nosso povo. A Catedral, no centro da cidade, a Praça 15, a Rua Conselheiro Mafra. Ela traz com ela muita arquitetura dessa época lá do nosso passado, moradias do passado, lembra desse assunto? Que são vivas até hoje. E é muito importante que isso aconteça, a conservação desse patrimônio para a história do nosso povo, dos moradores dessa cidade. Nós temos ainda danças populares, que é o boi de mamão, que é uma cultura açoriana que faz parte da nossa história e que ainda vive hoje. Nós temos ainda costumes, a renda de bilro, que as rendeiras lá da Lagoa da Conceição, da Barra da Lagoa, elas ainda constroem essa renda. Isso faz parte do patrimônio cultural da nossa cidade. Em São José, no Centro Histórico de São José, que também foi colonizado por açorianos, ali vive muito a arquitetura ainda lá do nosso passado, que ela sobreviveu até hoje. É muito importante que nós saibamos a importância e conservação e ainda a valorização da cultura do nosso povo, que compõe a história do nosso povo, ou aqueles que não nasceram na nossa região, da região que moram hoje, certo? Outra coisa muito interessante da nossa cultura aqui de Florianópolis, da nossa região de colonização açoriana, é a procissão do Senhor, do Bom Jesus dos Passos. É uma procissão que acontece desde os tempos de colonização e é viva até hoje. Então, olha só, seguindo aqui, o livro traz um exemplo de uma cidade com uma bagagem histórica muito grande, com um patrimônio cultural riquíssimo, que é a cidade de São Luís, no estado do Maranhão, que fica lá no norte do nosso país. Esse estado ele foi colonizado, sim, pelos portugueses, mas teve uma influência muito forte francesa e uma influência também holandesa. Então a arquitetura dessa cidade é muito bonita, traz consigo um pouquinho de cada povo e misturou isso tudo também com a brasilidade desse povo, né? E ficou muito bacana. Eles conservam ainda hoje esses traços da história daquele lugar. Então acompanha aqui comigo. Aqui na foto é a casa de Nhozinho, em São Luís, no Maranhão, com sua fachada de azulejos coloniais. Essa fotografia é de 2015. Olha só. Aqui ó, foi feito um mapa para sinalizar os monumentos históricos, que é o que você vai fazer a seguir. Número 1, nós já conversamos, né? A importância da preservação do patrimônio de um lugar. Número 2, pesquisem e escolham um patrimônio da sua região.
Ah, prof, eu não nasci em Florianópolis. Posso fazer da cidade que eu nasci? Pode sim, tá? Em uma folha à parte, faça uma montagem como a de São Luís, destacando os elementos culturais, históricos e naturais. Ele fez aqui, ó. Ele fez um mapinha e ele sinalizou alguns. Um é a casa do Nhozinho, aqui, ó, é a festa do Bumba Meu Boi, que é parte do patrimônio imaterial, porque faz parte do patrimônio, é um costume de dança do Maranhão e atrai muitos visitantes a São Luís nos meses de junho e julho. O dia 30 de agosto foi escolhido como o dia do boi. Essa foto é de 2016. Então, olha só, ele sinalizou lá no mapinha os 4 monumentos que o livro trouxe lá da cidade de São Luís. Então, lá primeiro, olha só, é um sobrado de 3 andares com beiral coberto de azulejos franceses. Nesse espaço é representado o modo de vida dos maranhenses que vivem no interior e no litoral. A Casa do Nhozinho está localizada na Rua Portugal, que é o retrato urbano do século XIX, cheio de prédios coloniais com azulejos portugueses. Olha o 2, Igreja da Sé, construída por jesuítas, provavelmente com mão de obra indígena e inaugurada em 1699. O 3, Palácio dos Leões, construído pelos franceses em 1612. Olha ali, os franceses que também passaram por essa região. O mesmo ano da fundação da cidade, abriga hoje a sede do governo do estado do Maranhão. É um prédio histórico que foi construído lá em 1612. O nosso ano hoje é 2020. Olha quanto tempo. E como foi importante conservar isso, conservar esse prédio. Convento das Mercês, inaugurado pelo padre Antônio Vieira no ano de 1654, hoje abriga a Fundação da Memória Republicana. Esse exercício é muito legal para você fazer e entender um pouquinho da história do seu lugar, ou aquilo que a prof já falou. Pode escolher o lugar onde nasceu, que trazer consigo essa cultura que também carrega consigo, né? Que também é importante. Aqui de Florianópolis, a prof até já citou alguns exemplos que dá para fazer lá do nosso centro da cidade. A Catedral, a Praça 15, a Rua Conselheiro Mafra, tem a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, né, deputados, a Câmara dos Vereadores, que também é um prédio histórico. Você pode fazer um mapinha e ir citando ali os prédios históricos, os monumentos históricos. Pode escolher pesquisar também sobre a festa, né, do boi de mamão, a dança do boi de mamão. Tem muita coisa para você fazer nessa atividade. Essa atividade você vai fazer numa folhinha e vai guardar ela. Ou ainda, se você preferir, pode bater uma foto e encaminhar para a prof. Eu vou adorar já participar desses trabalhinhos de vocês. Olha só, vamos retomar então essa atividade. Leia o texto a seguir. O prof vai ler. É uma atividade já de um pouquinho de interpretação de texto sobre tudo que a gente conversou. A cidade era antiga e ficava na beira do mar. Tinha ruas estreitas, igrejas lindas e pracinhas. Tinha lembrança de um tempo de muita riqueza. Tinha fortes que não serviam mais para nada, mas antigamente tinham sido usados para defender a cidade dos ataques de piratas. Tinha casas coloniais de 2 andares, com jardins em pátios internos e varandinhas cheias de vasos de flores. É um texto do livro De Carta em Carta, de Ana Maria Machado. Olha só. Letra A. Quais as características da cidade descrita no texto? Tudo aqui, ó, está descrevendo essa cidade, certo? Em uma folha à parte, escreva um texto. Essa pergunta você não precisa fazer, ok? Número 2. Compare as imagens abaixo. Aqui você está vendo a foto número 1, que é alguém mexendo também com eletricidade. E aqui é a número 2, que já é, obviamente, eletricidade, certo? Olha aqui o que diz a legenda da número 1. Acendedor de lampião do século XIX. A iluminação de azeite de peixe, de José dos Reis Carvalho, 1851. E na foto número 2, ele traz operários fazendo manutenção da rede elétrica em São Paulo. Qual é a profissão retratada na imagem 1? Qual era a função desse profissional?
Número 2. Considere a imagem 2, letra B, né? E explique as mudanças ocorridas nesse tipo de profissão no decorrer do tempo. Aqui nos dá a ideia de que é a mesma profissão. Uma lá do passado, conforme os instrumentos que haviam no passado, né? E uma agora do nosso presente. Então, agora, você vai realizar suas atividades aqui do livro e nós vamos passar para o caderno de atividades. Página 10, ó. Cidade também tem história. Leia o texto e responda as questões. Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidadezinha de Minas Gerais e ela traz uma riqueza cultural imensa. Olha ali, Ouro Preto. A origem de Ouro Preto está no Arraial do Padre Faria, fundado por volta de 1698. Pela junção desses vários arraiais, tornando-se sede de conselho, foi elevada à categoria de vila em 1711, com o nome de Vila Rica. Em 1720, foi escolhida para a capital da nova capitania de Minas Gerais. Em 1823, após a independência do Brasil, Vila Rica recebeu o título de Imperial Cidade, tornando-se oficialmente a capital da então província das Minas Gerais e passando a ser designada como Imperial Cidade de Ouro Preto. Olha aqui, ó. Essa é uma capela, Nossa Senhora do Rosário dos Brancos, conhecida como Capela do Padre Faria, construída em 1710. Essa foto é de 2015. Ela vive até hoje. Vamos fazer algumas atividadezinhas de interpretação. Letra A. Sublinhe no texto a data de origem de Ouro Preto. Volta lá no texto, leia ele mais uma vez, com bastante atenção, para resolver as atividades. Letra B. Complete as frases de acordo com a história de Ouro Preto. Em 1711, Ouro Preto foi elevado à categoria de... tá lá no texto. Ouro Preto foi escolhida para a capital da capitania de... Tornou-se capital da província das Minas Gerais em... Hoje em dia, Ouro Preto não é mais a capital de Minas Gerais, tá? Hoje em dia é Belo Horizonte, mas essa cidade é considerada uma das cidades históricas que Minas tem algumas outras, que traz toda essa bagagem patrimonial, cultural da época do nosso Brasil colônia, mas atualmente a capital é Belo Horizonte, ok? Faça as suas atividades com bastante carinho, faça a construção ali do patrimônio cultural, escolha uma região para você fazer, você vai gostar muito de conhecer um pouquinho mais do passado da nossa região. Qualquer dúvida, mande para a prof. Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula.